sou a professora Léa, professora de língua portuguesa, e esta é a nossa videoaula de hoje. Na nossa videoaula de hoje, iremos falar um pouco sobre a questão do tempo e o espaço dentro da crônica. A crônica é um dos gêneros, literários que está nessa edição das Olimpíadas de Língua Portuguesa, a qual vocês estarão participando. Então, é uma preparação para que vocês escrevam a crônica de vocês baseado no lugar onde vocês vivem. Então, eu vou começar com uma citação do Rudolf Kondor, que dizia o seguinte: dizia Berkeylen que o sabor da maçã não está na fruta em si, mas no contrato da fruta com o paladar. A reflexão vale igualmente para a crônica. O essencial é a emoção que cada texto, com seu mistério e a sua harmonia, vai provocar em você, que me ouve e lê. Este é o sabor da crônica. Ou seja, a maçã é o seguinte, vou começar pela maçã. Cada pessoa que come, que morde, ela vai ter uma sensação, um sabor diferente. Então, bem assim vai ser o texto, bem assim vai ser a crônica. Cada ouvinte vai ter uma percepção diferente em relação à crônica que você escreveu. Um exemplo, se eu ler uma crônica, eu vou sentir um sentimento diferente de uma outra pessoa que está lendo. Então, cada um terá um sentimento diferente. Então, a crônica. A palavra crônica, ela veio do latim, crônica, com H, e significa lá no início da era cristã que o relato dos acontecimentos em ordem cronológica, tá? Então, eram os acontecimentos que iam acontecendo nessa ordem cronológica dos fatos. Então, portanto, era um breve registro dos eventos, tá? Então, a crônica, ela tem que ser breve. Professora, breve, 2 linhas, não é isso não, tá, gente? Quando eu falo breve, eu tô falando a questão do espaço e do tempo. Então, ela precisa ser breve, retratar um espaço breve de acontecimento. Senão ela é confundida com a memória. Então, no século XIX, com o desenvolvimento da imprensa, a crônica ela também começou a aparecer lá nos jornais. Então, pela primeira vez, ela apareceu em 1799, no Journal des Books, em Paris. E os textos, eles foram aparecendo mais de forma crítica, tá? Então, era a crítica dos acontecimentos que estavam acontecendo no decorrer da semana. E aí, nesse período, as crônicas, elas também começaram a ser publicadas no rodapé dos jornais, que eram chamados como folhetins. Então, o que acontece? A crônica, ela, dentro da sua maioria dos casos, ela tem que ser curta e narrada em primeira pessoa, tá? Ou seja, vai ser o próprio escritor que está dialogando, ou seja, que está conversando com o leitor. Aí vai fazer com que a crônica ela seja vista como exatamente a visão do cronista. Então, geralmente, como que vai ser a linguagem da crônica? A linguagem ela precisa ser simples, espontânea e também o cronista ele vai ser porta-voz daquela pessoa que está lendo a crônica. E quais são os tipos de crônicas existentes, tá? Então, nós temos a crônica descritiva, que é uma crônica que ela vai explorar essa caracterização da questão dos seres animados e inanimados. Então, quais são os seres animados? Os seres vivos, E os inanimados, os objetos, as coisas. Então, viva como uma pintura, precisa como uma fotografia, ou dinâmica como um filme publicado. Por que ele fala precisa como uma fotografia? Quando a gente vai fotografar, a foto é só aquele momento do flash. E a crônica ela é baseada nisso, tá? O que a gente tem que captar? Aquele momento, não os outros momentos, tá? Aquele momento. Um exemplo, se eu vou fazer uma crônica sobre essa aula de hoje, então vou fazer uma crônica sobre esse momento. Eu não vou fazer uma crônica relacionada às outras aulas, porque aí eu posso confundir e estar fazendo uma memória literária e não uma crônica. Então, a crônica ela pode ser histórica, baseada em fatos reais ou fatos históricos. Aqui, sim, quando a crônica é histórica, te abre esse paralelo de estar narrando fatos históricos, tá? Mas sempre com muito cuidado para não estar desenvolvendo uma memória. Temos a crônica narrativa, tá? A crônica narrativa ela pode ser narrada, ela pode ser escrita tanto em primeira
quanto na terceira pessoa do singular, tá? Então, ela sempre vai estar falando sobre os fatos corriqueiros, cotidianos do dia a dia, que sejam banais e comuns. Nós temos a crônica dissertativa, que na dissertativa tem mais a questão do sentimentalismo, mais o sentimento do que o racional, tá? Em vez de eu colocar assim, segundo o IBGE, a mortalidade infantil aumenta no Brasil, que é um fato racional, eu colocaria dessa forma, mas bem mais literário. Vejo mais uma vez esses pequenos seres não alimentares sequer o corpo, tá? E a gente percebe que aí está na primeira pessoa do singular e também a gente pode escrever também no plural. Então, tem que prestar bastante atenção para não estar narrando fatos racionais, né? E tentar sempre ter esse sentimentalismo. Tentar fazer com que o ouvinte ele tenha um sentimento pelo teu texto. Nós temos a narrativa descritiva, que é quando uma crônica ela vai explorar essa questão da caracterização dos seres e vai acabar descrevendo esses mesmos seres, tá? Também vai trazer essa questão do cotidiano, da coisa comum, e pode ser narrado também, assim como a dissertativa, em primeira e terceira ou terceira pessoa do singular. Nós temos a crônica humorística, que obviamente vai trazer aí uma certa visão de humor, de algo cômico, de algo irônico. Essa crônica humorista a gente vê muito no... Eu não sei se hoje tem mais, eu não sou muito de assistir Globo. Mas antigamente nós tínhamos uma crônica humorística na Globo relacionada ao futebol, que era algo que tinha ali. Então tinha essa coisa de mostrar o que aconteceu e ter esse certo humor. Nós temos a crônica lírica, tá? Que obviamente vai ser uma linguagem bem mais poética, bem mais metaforizada, que vai expressar essa questão do seu estado de espírito, das suas emoções, como é que você está se sentindo dentro daquele texto. Nós temos a poética, que também tem essa questão da linguagem poética, que vai ter versos na forma da sua crônica. Então, a gente vai ter versinhos com rimas dentro da tua crônica. Nós temos a crônica jornalística, né, que vai apresentar alguns fatos, notícias bem particulares, que pode ser uma crônica policial, esportiva, política. A gente tem bastante isso nos telejornais, essa crônica jornalística. O Arnaldo Jabbour, ele fazia muitas crônicas. Quando ele, se eu não me engano, ele era da SBT, se eu não me engano. E como é estruturada a crônica? Então, a crônica ela precisa ter personagens, tá? Então, esses personagens, ele pode apresentar aí suas características bem definidas. E quem vai ter esse critério vai ser o autor, tá? Do texto. Então, eles podem ser protagonistas e antagonistas, tá? Podendo também ser animados ou inanimados. O que seria um protagonista? É aquele que participa ativamente da história. O antagonista é um personagem bem mais secundário. Nós temos a ação, né? Que é onde vai se concentrar todo o trama, todo o enredo. E aí vai ter um problema, um conflito, uma situação inusitada, tá? Que vai tentar ter uma solução aí no final. Aí nós temos o assunto, né, que é o tema que vai ser tratado na crônica, né? O quê? Por quê? São as perguntas que vocês precisam estar respondendo de maneira literária dentro da sua crônica. Ou seja, vai ser essa sequência de ações, essa sequência de ideias. O assunto, claro, vai ser o responsável por manter essa compreensão e essa clareza dentro do texto. Aí nós temos a questão do tempo, tá? O tempo seria esse tempo físico mesmo, onde as ações vão se desenrolar. Então, o tempo ele pode ser linear ou progressista, ou progressivo, ou seja, ou você vai fazer uma crônica histórica, né, que você vai tratar todo esse tempo do passado até chegar ao futuro, um exemplo, ou você vai fazer algo que aconteceu agora, no presente, tá? Então, ele precisa ter essa ideia de quanto tempo vai durar essa crônica. E nós temos a questão do espaço, tá? O espaço, ele vai ser o fator que vai movimentar toda a história, o desenrolar de toda a história. Então, ele pode ser restrito ou ilimitado, tá? Funcional ou decorativo. O que é esse restrito ou ilimitado?
O restrito é, o espaço vai ser só a sala de aula. Ou o meu espaço vai ser a sala de aula, a quadra, minha casa. Então, é isso que você vai delimitar na tua crônica. Aí, antes de eu me despedir de vocês, eu quero ler com vocês uma crônica. Só um pouquinho, tá? Eu quero ler com vocês uma crônica que eu deixei aqui aberta. Só um pouquinho, é porque... É uma crônica do Moacir Ascla, tá? Que se chama A Morcega. Então, eu gostaria que vocês observassem bem. Que eu vou ler ela com vocês e observem bem essa crônica, tá? É uma crônica que fala um pouco sobre algo que está acontecendo naquele momento. Então, eu vou estar lendo com vocês assim que a minha internet, né, abrir certinho o arquivo. Então, vamos lá. Já está abrindo o meu arquivo para me estar lendo com vocês. Aqui é tudo em tempo real, tá, gente? Vai acontecendo as coisas. Então, vamos lá. Então, A Morcega, eu falei Moacir Ascla, né? Mas o Moacir Ascla é o outro que eu separei, mas não vai dar tempo hoje. Na verdade, esse é do Valcir Carrasco. Valcir Carrasco é um escritor muito conhecido, tá? Ele é responsável por ter escrito várias novelas na Globo. E na crônica fala o seguinte: quando era adolescente, eu andava com a franja do cabelo batendo no nariz. Parecia um cachorro Lulu, mas me achava o máximo. Meu pai resistiu a tudo, ao som de Janis Joplin, a minha mania de desenhar girassóis no caderno, e só entregou os pontos quando me viu desbotando o giz novinho com Cândida. Em nocaute, por pontos suspirou. Nada mais me espanta. Reagi dedicando boa parte da minha vida a defender lances da vanguarda, como o uso de brinquinhos em orelhas masculinas, quando isso ainda era tabu. Sempre achei que nada me surpreendia, pois fui visitar uma amiga cuja filha adolescente de 14 anos tem o rosto de um anjo catedral, mas se veste de preto como um morcego. Encontro as duas brigando. Quero fazer uma tatuagem e ela não deixa. Sorri o pacificador, aconselho. O ruim da tatuagem é que, se você se arrepender, mais tarde não sai. A morcega explica. Será escrita em um lugar do corpo só possível de ser visto se ela mostrar. Tremo, pergunto onde. A resposta alegre, dentro da boca. Repuxa os lábios como um botocudo e mostra sítio indignado a parte frontal das gengivas. A mãe lacrimeja. Não, não, a bandeira do Brasil. E eu e a mãe nos olhávamos aparvalhados. Descubro que o símbolo pátrio virou moda. A morcega continua. Quer porque quer ir a uma rua que reúne morcegos, mariposas e outros bichos nos fins da semana. Arbítrio. Lá vão punks da pesada. Ela zumbi. Hostil, porque se considera punk da pesada. Reage. O movimento punk quer liberdade, só isso. Prendi você? Lamenta-se a mãe inutilmente. Fico sabendo que os punks de bom tom até andam na tal rua com cartaz dizendo não quero briga ou sou da paz. Também elegeram um templo à danceteria Morcegóvia, no bairro Bela Vista. E é lá que se encontram vestidos preferencialmente de escuro, com bijuterias de metal pesado, biquinhos do crucifixo e uma enorme alegria de viver, só preenchida pelo som do rock pauleira, digo, para me fazer de moderno. Sabe que fui no show do Michael Jackson? Ela torce o nariz, odeia. Led Zeppelin, Sepultura, isso sim, arrisco. Quem sabe você fica rica montando um conjunto chamado crematório? Vocês, nós adultos, só pensam em coisas materiais. A gente, eles, os punks, querem saber do espírito. Já ouvi isso em algum lugar. Eu dizia a mesma coisa e ficava furioso quando ouvia meus pais dizerem que, quando eu fosse mais velho, entenderia tudo. O que estava se passando comigo. Explico que concordo com as teses morcegas. Tenho apenas problemas em relação ao estilo. Olho para ela,
da camiseta preta e jeans rasgado e penso como ficaria bonitinha num vestido debutante. Lembro da sua festa de aniversário. O bolo era uma guitarra cinza. Em certo momento, a turma se divertiu atirando pedaços de doces uns nos outros. Que horror! Para o horror das mães e avós presentes. Subitamente desperto, descubro a onda punk se espraia muito mais do que eu pensava. Um dia desses vi um garoto pintado de 3 cores. O filho de uma vizinha usa 2 brincos dourados, um rubi no nariz e cabelos tão cacheados que no outro dia eu cumprimentei, pensando que fosse a mãe dele. A morcega me encara, pestanha, rebaixada, farta. Nervoso, reflito que devo estar ficando velho. Adoraria estar do lado da filha para me sentir rejuvenescido. Toco a campainha, ela vai até a porta. Um rapaz alto, de cabeça inteiramente raspada, sorri rebelde. Observo um dragão tatuado em seu couro cabeludo. A mãe reage. A mãe range os dentes, enquanto a filha sai nos braços do príncipe motoqueiro. Eu e a mãe nos olhamos, tão nocateado como foi o meu pai. Sei que o rapaz trabalha como a maioria dos punks, mas onde? Não consigo imaginar o gerente do banco com um alfinete espetado nas bochechas. São rebeldes apenas nas horas vagas. Quando voam com seus trajes escuros pela noite, o careca bota peruca na hora da labuta? A mãe me oferece um café, exausta com o rodopiar das gerações. Já sabemos, vem mais por aí. Olho para a noite e penso todos os morcegos unindo por São Paulo. Ser adolescente é difícil, mas que saudade. Então perceba, é uma crônica que ela vai retratar apenas um momento, tá? Ela vai tratar o momento em que ele chega até a casa da amiga e ele se depara com essa situação da adolescente de 14 anos. Então, é por aí que vocês vão se inspirar, tá? Lembrando que o tema das Olimpíadas será o lugar onde vocês vivem, tá? Então, a aula era isso por hoje, tá? Muito obrigada por terem ficado até o final. Não se esqueçam de se cuidar, usar álcool gel, máscara ao sair e, se possível, fiquem em casa. Um bom final de semana para vocês.